brinco que eu acho que demora pelo menos uma geração para a gente mudar essa ideia de que a palavra câncer é diagnóstico de morte, né? Vão ser aí pelo menos 30 anos. Porque todos nós viemos aí com o exemplo de algum parente, um ente muito querido, um amigo, que veio a falecer da doença. Sim. E que o tratamento tenha sido muito sofrido. Então, a palavra ainda gera muito, muito pânico nas pessoas. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a este segundo episódio do Horizonte da Saúde, a nossa série de conversas, de entrevistas com médicos especialistas que participaram do Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a ASCO 2024. Esse encontro aconteceu entre os dias 31 de maio e 4 de junho em Chicago, nos Estados Unidos. E neste ano, a ASCO reuniu os maiores especialistas do mundo para discutir a arte e a ciência do tratamento do câncer, do conforto à cura. E neste episódio está aqui com a gente a oncologista clínica, doutora Miriele Nogueira, que vai abordar o tema dos tumores coloretais. Doutora, seja muito bem-vinda. Olá, Elisângela, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu vou começar agora trazendo aqui uma pergunta ampla, para nós que somos leigos. Que tumores são esses e quais são os fatores de risco, eventualmente, para que eles surjam? Bem, a gente vai falar aqui, então, sobre os tumores colon-retais. Os tumores colon-retais, Elisângela, eles abrangem uma grande parte da população, tanto o público feminino quanto o masculino. Ele é o segundo mais comum nas mulheres depois do câncer de mama e segundo mais comum nos homens também depois do câncer de próstata. Então, é muito importante a gente estar sempre trazendo essa discussão até para antecipar o diagnóstico e melhorar as nossas chances de cura no processo, Os tumores colon-retais, eles em geral, eles decorrem do envelhecimento na sua maior parte, Quanto mais a população envelhece, e a gente está caminhando para isso, graças a Deus, sim, maior a chance da gente desenvolver ali um pólipozinho que se torne displásico e venha culminar com um câncer. Então, é importante a colonoscopia depois dos 50, 45 anos como preventiva, para a gente retirar lesões suspeitas ali para desenvolverem um câncer e ter sempre uma dieta boa, balanceada, equilibrada, com mais frutas, legumes, vegetais, menos alimentos processados, um consumo de carne vermelha moderado, de processadas moderada e atividade física. Focar numa qualidade de vida para evitar o desenvolvimento dessa doença. Sim, um cuidado geral, Cuidado amplo, geral, mais amplo. Do cidadão. Agora, lá na ASCO 2024, o que você pode encontrar, Quais foram os temas, os assuntos abordados de destaque, os estudos que te chamaram a atenção? A ASCO esse ano, no campo dos tumores colon-retais, porque a gente tem que dividir, são muitos assuntos, ela traz para a gente os resultados dos principais estudos que vêm impactar na nossa prática clínica, que vêm fazer diferença no aperfeiçoamento do atendimento do paciente com câncer, no caso colon-retal. E esse ano foi interessante porque ela trouxe à tona alguns estudos de cirurgia, sabe, Elisângela? Que não é muito comum, porque é muito difícil fazer estudo com cirurgia, que é difícil ter controle dos pacientes para randomizar e fazer uma comparação perfeita. Mas foi interessante porque tivemos, inclusive, estudos ousados. Tem um cirurgião muito renomado por ter cirurgias muito extensas, muito, muito amplas, chamado René Adam. Ele realizou um estudo europeu, vou começar aqui citando um estudo chamado TransMet, que foi um estudo ousado, porque ele trouxe a ideia do transplante hepático para o tratamento do paciente com câncer de cólon reto avançado com metástases hepáticas. Como é isso, doutor? Explica pra gente. O câncer cólon retal, quando ele sai da fase inicial, ele pode dar metástases sistêmicas para todo o organismo. E um local muito comum é o fígado. Então, grande parte das vezes a gente recebe os pacientes já em fases avançadas, ou seja, com a doença não só localizada no cólon reto, não passível de cirurgia lá no local, mas com o fígado comprometido. E muitas vezes esse comprometimento do fígado ele é tão volumoso, são tantas lesões, tantos nódulos, que o cirurgião não consegue promover uma cirurgia já de início para ressecar esse fígado. Então, nesse caso, o que impera é o tratamento sistêmico, a quimioterapia, que é o nosso padrão de tratamento e a gente tem conseguido grandes avanços com ela. O que acontece é que quando essas lesões reduzem, a gente pode pensar em operá-las.
Mas esse cirurgião especificamente, ele selecionou pacientes com doença muito volumosa, com o fígado muito comprometido e que tivessem tendo bons resultados com a quimioterapia. Então, esses pacientes que vinham tendo bons resultados com a quimioterapia eram randomizados, ou seja, eram triados para continuar recebendo a quimioterapia, que seria o tratamento padrão, ou fazer a quimioterapia mais transplante hepático em um dado momento ali da resposta ao tratamento sistêmico. E o que a gente viu, surpreendentemente, é que essa estratégia que até então a gente não havia colocado em prática no estudo clínico, essa ideia trouxe um resultado muito favorável, uma perspectiva muito promissora para esses pacientes. Claro, são pacientes muito selecionados, porque as metástases têm que estar localizadas somente no fígado, não pode haver doença em outro sítio metastático, senão no fígado. E os resultados de sobrevida foram muito animadores, assim. Os resultados, a curva de sobrevida, ela promete aí sobrevida em 5 anos de 20% versus nenhum no grupo que só fez a quimioterapia. Notícia maravilhosa, é uma ideia né? ousada, porque o transplante, obviamente, tem todos os critérios para seleção, mas trouxe aí uma perspectiva nova, uma ideia muito legal para pacientes selecionados, obviamente. Claro, toda uma complexidade, mas traz uma notícia muito boa, Sim, né, sim. para todos nós. Eu fico agora, ainda nesse campo, né, cirúrgico, eu fiquei curiosa agora para saber quais foram os resultados do Orquestra, né, em que cenário ele é realizado, como acontece. Então, muito interessante, porque nem só de estudos com resultados positivos vivem os congressos. Sim. A gente também realiza estudos que não têm êxito em comprovar a hipótese, mas que, da mesma forma, contribuem para a melhora e aperfeiçoamento da nossa prática clínica. O Orquestra foi um estudo também europeu-holandês, conduzido com quase 600 pacientes, na verdade, 400 para cada braço, porque tem toda uma seleção. Sim. Esses pacientes, então, diferente daquele outro que eu coloquei anteriormente, esses pacientes tinham metástases sistêmicas, não só localizadas no fígado. Eles tinham, então, um volume de doença considerável, não só localizado no fígado, podendo ter acometimento do pulmão, podendo ter acometimento do peritônio. E esses pacientes, é até uma grande dúvida do paciente que chega nesse cenário para a gente. Ele pergunta, doutora, por que eu não posso operar? Por que eu não posso retirar aqui esse pulmão que está comprometido? Sim. E esse estudo, então, ele traz para a gente a pergunta, é benéfico retirar parte da doença junto com o tratamento do paciente que está fazendo a quimioterapia, porque todos receberam quimioterapia da mesma forma, mas haveria algum benefício em retirar parte da doença, fazer uma ressecção parcial dessa doença, que é o que a gente chama de citorredução? Certo. Em sobrevida para esses pacientes, e a gente viu que não. Não houve benefício. É claro, Elisângela, que a gente aqui não enterra a possibilidade de fazer ali uma ressecção parcial, mas discutido caso a caso. Uma prática que a gente tem lá no Grupo Horizonte é fazer as discussões individualizadas dos pacientes, é o que a gente chama de tumor board. E nessas discussões participa o cirurgião, o oncologista, o radioterapeuta, o radiologista, o patologista e qual outra especialidade mais for pertinente à discussão. Porque caso a caso, ainda assim, existem casos em que vai ser indicado aquele paciente que está respondendo à quimioterapia ou fazer uma ressecção, mesmo que não completa, para melhora de sintoma, para controle de doença. Mas o que a gente viu foi que não agregou benefício em sobrevida fazer essas ressecções parciais de sítios metastáticos no paciente que vem respondendo à quimioterapia. Que interessante, Interessante. Né? Isso omite grande parte de morbidade ao tratamento. Com certeza. E o paciente que vai para a cirurgia, ele deixa de receber a quimioterapia por um tempo. Então, tem muitas nuances ali no tratamento, o que mostra que o tratamento tem que ser individualizado mesmo. Né? Sim. Agora, e o Collision, doutora? Quais foram os impactos, né, mostrados pelo estudo? Collision foi um outro estudo holandês também, cirúrgico, que foi muito legal, porque até então a evidência que a gente tinha dessa estratégia vinha de estudo de análises retrospectivas de estudos. Ele fez uma análise prospectiva, ou seja, ele pegou pacientes, agora também câncer cólon retal metastático, metástases exclusivas para o fígado, só que nesse caso, metástases menos volumosas, até 10 lesões,
passíveis de ressecção cirúrgica ao diagnóstico. E o que ele comparou foi esses pacientes realizando quimioterapia, qual seria a melhor estratégia para tratar as lesões hepáticas do ponto de vista de terapia localizada no fígado. Se seria a cirurgia, ressecar as lesões do fígado cirurgicamente, ou se seria ablação. Ablação por radiofrequência é uma técnica menos invasiva, muitas vezes feita de forma percutânea no paciente, ou seja, menos mórbida, menos invasiva. E o que a gente tinha até então era uma evidência retrospectiva que sugeria que fosse melhor operar esses pacientes. Mas esse estudo, ele separa então os pacientes em quimioterapia. Vão para ablação ou vão para metastasectomia cirúrgica. E o que ele mostra é uma equivalência tanto em sobrevida global quanto em sobrevida livre de recidiva ou de recidiva sistêmica, recidiva local ou recidiva sistêmica. A ablação foi equivalente, só que com uma morbimortalidade muito menor do que da cirurgia, né? Muito menos agressiva, muito mais bem tolerada. O que então respalda que indiquemos mais ablação do que retirada cirúrgica dessas lesões e poupa o paciente de muito malefício. Então, aumenta foi muito interessante. A qualidade de vida Foca do paciente, em qualidade né? de vida. Com certeza. Isso em lesões, obviamente, menores, até 3 centímetros, que seriam ressecáveis cirurgicamente. A ablação tem todo um critério para ser indicado. Mas o legal é que ela respalda o uso da ablação com muito mais segurança, porque foi um estudo fase 3 prospectivo, que mostrou essa equivalência, essa não inferioridade à cirurgia. Então, muito legal. Muito legal, muito doutora. legal. E tem um outro estudo, um quarto estudo, que se difere um pouco, né, dos 3 anteriores, que é o CheckMate. Você pode explicar ele um pouquinho para a gente também? Perfeito. Além da incorporação de terapêuticas cirúrgicas, a gente tem também a incorporação de novas tecnologias do ponto de vista de tratamento sistêmico. O que é tratamento sistêmico? Medicação, que a gente conhece mais comumente como quimioterapia, mas a imunoterapia é a novidade. O que é a imunoterapia? Imunoterapia é uma medicação também, é um soro venoso, mas ela, diferentemente da quimioterapia, ela não age atacando as células do tumor e do corpo. A imunoterapia, ela faz com que o seu próprio sistema imunológico ataque as células do tumor. Como que isso funciona, doutora? Porque naturalmente a gente nasce com um sistema imunológico, só que ele vem com travas fisiológicas, que todos temos. E a imunoterapia, ela tira essas travas e faz com que o seu sistema imunológico reaja mais fortemente à célula tumoral. Do ponto de vista de tolerância, ela é muito mais bem tolerada. Não cai cabelo, não causa aquela náusea, aquele enjoo. Ela tem sim uns riscos inerentes a ela de eu estar tirando a trava do seu sistema imunológico. A gente pode fazer algumas inflamações, algumas ites, mas isso a gente com o tempo vem pegando muita prática. Os oncologistas hoje já têm um bom manejo dos eventos adversos que ela pode causar. E ela é bem tolerada, ou seja, uma eficácia muito... Pode ser muito superior, ela pode levar à cura do paciente, na medida em que o seu próprio sistema imunológico pode controlar aquela doença e gerar ali um benefício persistente, duradouro do efeito dela. O CheckMate 8HW, ele traz para a gente uma coisa que a gente já tinha, porque a gente já tinha um estudo prévio, que era o Keynote 177, que trazia o pembrolizumab para o tratamento do câncer de cólon metastático. O CheckMate, ele corrobora essa ideia da imunoterapia ser efetiva em pacientes selecionados. A oncologia vem caminhando para a individualização do tratamento, para a personalização do tratamento. Então, pacientes específicos cuja análise do tumor demonstrem haver uma alteração chamada instabilidade microsatélite, são os pacientes elegíveis para receber esse tipo de tratamento. Porque essa alteração, ela prediz resposta à imunoterapia. Então, esse CheckMate, ele pega os pacientes que têm essa alteração especificamente, né, pacientes com câncer de cólon metastático com essa alteração específica, e dão um tratamento padrão, que é a quimioterapia mais uma terapia-alvo, versus a imunoterapia, de primeira linha de tratamento. E o que ele mostra, confirma os resultados do outro estudo anterior, que a imunoterapia, ela pode melhorar em muito a sobrevida desses pacientes, especificamente desses pacientes com câncer de cólon metastático com instabilidade microsatélite e com muito menos toxicidade.
O estudo anterior, ele avaliava uma monoimunoterapia, uma droga só. Esse estudo agora, a novidade dele é fazer uma estratégia de dupla imunoterapia. Um anti-CTLA-4 com anti-PDL1. E essa estratégia parece aumentar a resposta, do ponto de vista de tirar um pouco da resistência que pode advir da imunoterapia, às custas de mais toxicidade do que a imunoterapia separada. 16% de toxicidade em ambos os braços, tanto da quimioterapia quanto da imunoterapia, mas também o uso da imunoterapia foi por mais tempo. Então, a dupla imunoterapia com nivo e ipilimumab mostrou que a sobrevida livre de progressão da doença pode ser prolongada, ainda nem chegaram numa mediana, versus 6 meses com a quimioterapia. Anteriormente. Isso, às custas de uma toxicidade segura, tolerável e já conhecida pelos oncologistas. Mas aos pouquinhos, então, a gente vem incorporando drogas que melhoram os resultados desses pacientes, Sim. que é um paciente já câncer de cólon retal metastático com doença avançada. Bem complicado, né? Podendo levar à cura, em certos casos. Sim, Né? Uma a sobrevida, gente... um benefício sustentável. Mesmo os pacientes que faziam quimioterapia no braço que faz quimioterapia só e que progredia, eles poderiam migrar para o braço da imunoterapia. De modo que mais de 70% dos pacientes que estavam lá na quimioterapia migraram para o braço da imunoterapia. Né? Então, a gente vê que, de fato, começar o tratamento do câncer de cólon com imunoterapia nesses pacientes selecionados, né, nos que têm alta instabilidade microsatélite, vem sendo muito promissor e é uma estratégia que veio para ficar. Com certeza, doutora. A sensação, assim, do ponto de vista leigo, né, sobre esse assunto, que é um tema complexo, é que esse encontro trouxe uma perspectiva muito otimista, muito boa para esses pacientes, né? Como deve ser daqui para frente? Que novos estudos devem ser abordados? Há desafios, né, a serem enfrentados? Com certeza, né? O nosso desafio, Elisângela, tem sido, de fato, proporcionar um tratamento cuja morbidade seja a menor possível, porque, a meu ver, a gente está caminhando para cronificar essas doenças, a gente está caminhando para, não é tirar, infelizmente o paciente vai ter que continuar a rotina do tratamento, e por tempo prolongado. Sim. Mas cada vez melhor a tolerância, cada vez com melhores resultados, cada vez mais a gente vem aprendendo a manejar as metástases da forma mais bem tolerada pelo paciente. Então, eu acredito que os estudos vão investir bastante aí nas terapias-alvo, nas estratégias de medicações que agem em alvos tumorais, imunoterapia, tratamentos que são mais bem tolerados. Sim, trocando assim em miúdos para nós aqui, né, nesse público que não tem esse conhecimento todo tão profundo, né? Hoje o paciente que recebe um diagnóstico de câncer desse tipo, né, imagina que não há muitas possibilidades muitas vezes, né? Desesperançoso. O cenário está mudando, mais positivo agora. Eu brinco que eu acho que demora pelo menos uma geração para a gente mudar essa ideia de que a palavra câncer é diagnóstico de morte, né? Vão ser aí pelo menos 30 anos, porque todos nós viemos aí com o exemplo de algum parente, um ente muito querido, um amigo, que veio a falecer da doença. Sim. E que o tratamento tenha sido muito sofrido. Então, a palavra ainda gera muito pânico nas pessoas. Gera, com certeza. Mas hoje, o que a gente vê de fato são resultados surpreendentes e numa velocidade exponencial. Tá? Da época que eu me formei para agora, a gente mudou a história natural de várias doenças que antes eram sentença de morte mesmo, né? Sim. As medicações vêm caminhando para serem melhor toleradas e para serem mais individualizadas para os pacientes. Além do que a gente vem aprendendo a trabalhar em equipe, ou seja, o cirurgião, o expertise do cirurgião, o expertise do radioterapeuta, o expertise do oncologista contam muito, essa assistência e esse contato são definitivos no sucesso do tratamento. É uma equipe multidisciplinar mesmo. Equipe multidisciplinar, mas de fato a maior parte dos nossos diagnósticos aí estão deixando de ser em fases avançadas, né, com doença metastática, para ser em fases ainda operáveis, para fazer o tratamento preventivo para a doença não recorrer.
Então, o cenário mudou mesmo, mas ainda demora um pouco para a gente acreditar nisso, Sim. né? Vai ser nossos filhos que vão, obviamente, com o envelhecimento da população, nossos filhos vão testemunhar o surgimento de câncer na família e vão encarar com muito mais naturalidade, eu acredito, porque vão ver que é possível controlar aquilo como se fosse uma pressão alta, uma glicose alta, que sim, é necessário fazer uso das medicações, mas é possível viver com aquilo e controlar aquilo e viver bem, né? Que bom, doutora. Nossa, eu saio daqui com o coração mais quentinho hoje. Tenho certeza que quem nos acompanhou até o final, né, que talvez tenha esse problema na família, também vai se sentir mais confortável. Muito obrigada pela sua participação com a gente, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. É isso, pessoal. Nosso segundo episódio do Horizonte da Saúde vai ficando por aqui. Nós teremos outros bate-papos muito interessantes e eu espero todos vocês. Até a próxima.